Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Vivi, faço parte do movimento Caravana da Educação e tô com vocês aqui mais uma vez hoje no canal do professor Toninho Vesperi para a gente conversar um pouco sobre o concurso de Itaquaquecetuba. Gente, vocês já pararam para pensar que hoje é dia 6 e que faltam pouquíssimos dias para a prova de vocês? Gente, daqui para o dia 23 é foco total, intensivão, bora para nossa aula, tudo bem? Bom, o tema de hoje, ele é como se fosse uma continuidade de outros temas, de outras aulas que foram importantes e que a gente já fez reflexões aqui no aulão do professor Toninho. Então, se você está chegando a primeira vez hoje aqui no canal, é importante que você acesse aqui nos comentários, tem link de 2 aulas que discutem a questão da educação antirracista. É importante que você tenha repertório, que você conheça o contexto geral, que você conheça um pouquinho mais da legislação, para poder ingressar aqui na parte pedagógica, combinado? Então vamos lá, gente? Prontinho, vou colocando aqui. Então a obra que a gente vai ver hoje, ela é um livro do silêncio do lar ao silêncio escolar. Ele é um livro da Eliane dos Santos Cavalheiro. Ele está contando aí na legislação não, perdão, na parte pedagógica dos 3 cursos que vocês vão fazer, porque ele abrange uma questão mais geral, tudo bem? Gente, aqui uma coisa muito importante. Quando a gente está discutindo qualquer tema que seja da área pedagógica, lembram que eu conversei com vocês na primeira aula de legislação em relação ao guarda-chuva, que tudo fica ali no leque constitucional, no leque da legislação. Quando a gente discute a questão étnico-racial, a gente tem uma série de legislações que são amparos legais para a gente. Então, lá na bibliografia de vocês, quando vocês olharem a parte geral, tem uma série de legislações que tratam do assunto, do processo de regulamentação e da importância de discutir esse tema. Então, quando a gente vai discutindo aqui hoje, para além da fala da autora, a gente vai trazendo também falas, trazendo aportes à luz da legislação vigente. Então, você que está correndo aí para o concurso, vai pegando, fazendo link de uma coisa com a outra, vai dando uma pincelada na leitura, pensando que é um tema extremamente importante, que todo mundo precisa ter repertório, que todo mundo precisa estar amparado, que todo mundo precisa conhecer, que todo mundo precisa praticar. Mas é muito importante que vocês saibam quais são os aportes, porque na prova de vocês, de repente, a questão pode vir com a citação do livro, como também pode vir com a citação de uma dessas legislações. Aí fala assim, poxa, estou preocupado, não sei onde está, não consegui buscar, não consegui... Não tem problema nenhum, gente. Você que está lá no nosso grupo de WhatsApp de estudos, você sabe que lá a gente pratica as questões, que a gente faz discussão, então faz comentários sobre as respostas, sobre os distratores, sobre a legislação, e aí você pode tirar todas as dúvidas por lá também, como aqui também. Você pode colocar nos comentários aqui no YouTube, como você pode entrar em contato também via Instagram. Então tem muitos meios para você tirar suas dúvidas, de você falar com a gente, até porque a gente sempre brinca, né? Quem faz o aulão do Toninho passa. O momento de ter dúvida, de errar, é agora. No dia 23, vocês vão só arrasar, tudo bem? Ah, outra coisa. Se você disser, olha, não estou conseguindo enxergar direito, ou eu tô vendo do celular, tá muito pequenininho, gente, não tem problema, é só você ir na parte das configurações aqui do YouTube, você clica lá naquela rodinha com um monte de espetinho em volta, você vai colocar nela e você pode aumentar a qualidade do vídeo, mas também você pode receber os nossos materiais, que são completamente gratuitos. A gente tem um drive disponibilizado para todos vocês, com os slides de todas as aulas e os materiais de aporte. Então, não precisa ficar preocupada, é importante que preste atenção no conteúdo, mas que se não conseguiu nesse momento, não tem problema, porque você recebe todos os nossos materiais, tudo bem? Bom,
Aqui, para a gente seguir um pouquinho, o que é importante a gente pensar em relação à obra? A obra, gente, ela é um fruto de pesquisa. Então, quando a gente pensa na autora, ela tinha como um foco lá no início dos anos 2000, então tá aqui mais ou menos há 20 anos atrás, ela fazer uma observação em escolas públicas de educação infantil que atendia à época crianças de 4 a 6 anos, tá? No cotidiano escolar, no início ali dos anos 2000, para pensar sobre o processo de socialização de crianças afrodescendentes. E aí essa obra, ela está dividida em 4 capítulos, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles e os conceitos que eles trazem, né? Então, no primeiro capítulo, ela discute a questão da socialização. Então, quando a gente pensa no processo de socialização, a criança, ela tem um núcleo, um espaço inicial de socialização, que é a família. Então, a família, que é aquele núcleo menor, que de repente vai ter o irmão, o pai, a avó, a mãe, uma tia, aquele núcleo menor, ele é conhecido como um espaço de socialização primária. Dentro desse espaço de socialização primária, geralmente você não vê muita diversidade, porque as pessoas, em geral, têm lá a mesma crença, gosta do mesmo tipo de comida, tem a mesma cultura, o mesmo hábito de se organizar. Então, você tem um tipo de referência de socialização que cria um espaço ali do lar doméstico que é diferente do que a gente pode enxergar no mundo, né? Então, quando a gente tem a escola, então o início do processo de escolarização, relembrando que a educação formal é dos 4 aos 17 anos, né? Aqui no Brasil, quando a gente pensa que lá, a partir dos 4 anos de idade, ela vai para um ambiente que vai encontrar outras religiões, que vai encontrar outras culturas, que vai encontrar amigos que se vestem de forma diferente, que costumam comer coisas diferentes, que conversam sobre assuntos diferentes e amplia esse leque. Então, esse núcleo que era inicial muito todo mundo parecidinho, ele passa a ser um ambiente diferente. E aí, quando a gente vai pensar na questão da Constituição brasileira, a gente tem a necessidade de apontar as condições, vocês vão lembrar disso, de igualdade tanto de acesso quanto na questão de permanência e a responsabilidade da família e da sociedade da gente construir, de pensar, de refletir sobre sujeitos sociais, porque quando a gente vai pensando na questão racial, desde a tenra idade, a gente começa a perceber uma construção negativa do sujeito. A gente pensa na questão de estereótipo racial. Então, imaginem vocês quem é que quer ouvir que a sua história o tempo inteiro é uma história de perda, é uma história de sofrimento, é uma história de exploração, é uma história em que as pessoas questionam o porquê que você não fez isso ou aquilo, do porquê que você é visto como ruim, como mal. Todas as palavras que você vai pensando assim, que são ligadas, por exemplo, à questão da negritude, elas têm um tom pejorativo, né? Então, desde dizer assim, vai denegrir, aí você pensa, tá elogiando ou tá falando mal? A gente vai percebendo que a construção, tanto linguística, quanto a forma com que é falada a história, mas também a prática cotidiana. Para quem aqui já trabalhou na educação infantil lá no SEI, né, de 0 a 3 anos, ou creche, dependendo do espaço do Brasil em que você estiver assistindo, quando a gente pensa nisso, muitas vezes você vai perceber em detalhes quais são as crianças que mais têm colo, quais são as crianças que são mais pobres, quais são as crianças que mais vão para a diretoria, quais são as crianças que a paciência, a conversa, a questão da vulnerabilidade é evidenciada. Quando os materiais da escola são comprados e a gente vê aquele monte de boneca loira ou aquela boneca carequinha que só tem um capuchinho de cabelo, que cor que é? Que pele que é? Então, às vezes, quando você fala assim, tem uma boneca negra no meio de um monte de boneca branca,
naturalmente, qual que é a que as crianças vão identificar como a feia? Quem elas querem como filha? Vocês percebem que quando a gente faz qualquer determinado tipo de escolha, não somente do conteúdo, mas da prática, o dia a dia, como é que vai se construindo, se enraizando e se perpetuando um tipo de prática na escola que evidencia um povo, uma característica, um fenótipo, como um estereótipo racial que põe uma população de forma diferente da outra. Então, como é que a gente tem o preceito constitucional da igualdade de acesso e de permanência, quando desde a mais tenra idade a gente começa a ver uma série de perpetuações de práticas racistas? Né? Então, quando você pensa no processo de socialização, é importante que esse espaço escolar, que é o espaço de socialização secundária, em que existe a diversidade de forma mais marcada, de que tenha uma intencionalidade pedagógica em tudo que você faz, tudo bem? Então, aqui, no capítulo 2, ela traz um pouco disso, né? Das relações étnicas no Brasil. E o que é muito importante pensar que é difícil em outros países em relação ao Brasil, né? A gente tem aqui muito forte um mito da democracia racial, de que somos todos iguais, que todos nos amamos, que todos nos respeitamos. Mas quando a gente vai percebendo o dia a dia, a gente vai enxergando em microviolências que o aluno negro é o que está mais propenso a reprovar, que o aluno negro é o que está mais propenso a evadir, que a gente vai percebendo quando está trabalhando lá na EMF, olha, tem lá na porta da diretoria, tem 2, 3, 4 aguardando para conversar com a equipe gestora. Quem são esses estudantes? Quem é que está lá todos os dias? Com quem que os professores têm menos paciência ou que não conversam tanto assim com a família? Qual é o contexto? Então, o processo da escola perceber microviolências e não intervir, e aí a gente está falando de relação de estudante a estudante, mas também de estudante e adulto. Quando a escola se omite nesse processo, ela ajuda nesse processo de perpetuação de discriminação. Quando a gente vai pensar na prática, a gente precisa pensar na necessidade de trabalhar essa questão no contexto escolar, de trazer a reflexão. Como eu intervenho quando eu tenho duas crianças pequenas e uma fala para outra que não gosta da cor dela, que não quer sentar com ela? E aí, gente, são coisas muito pejorativas, coisas que causam muito mal-estar e questões para a vida inteira. E eu não estou falando somente psicologicamente, uma questão individual, mas socialmente. Se um povo não se enxerga tão capaz, tão aberto a possibilidades como outras, como é que a gente precisa pensar em políticas públicas de inserção e de valorização de todos e todas dentro da escola? E aí a gente tem o capítulo 3. O capítulo 3, ele fala sobre família, escola e socialização das diferenças étnicas. Então, aqui, a pesquisadora, ela consegue entender que a pesquisa dela, né, o olhar, a prática ali atenta, ela pensa o seguinte, que a discriminação nas relações, em especial entre professores e alunos. Mas, para além disso, ela fala assim, que a escola, então a gente está pensando assim, um modelo adulto, né? Ela trata questões de racismo, e racismo é crime, como relações interpessoais, como problema. Então, se uma criança vai lá e fala para outra assim, eu não gosto de você, sua cor, sei lá, sua cor de cocô, que a gente ouve isso. E aí as professoras, né? E eu estou falando bastante focando a questão do professor, porque o concurso é específico para esse cargo, tá? Mas a gente está pensando em todos os educadores, todos os adultos. Mas vai lá e fala: olha, fulana, não faça isso. Ela fica triste. Vamos ser amigas, dá a mão, senta com ela, dá um abraço. Então fica parecendo que é uma questão individual ou que aquela coleguinha provocou de alguma maneira. E na verdade não. Isso é estrutural, é uma forma de se enxergar na sociedade, de enxergar o outro enquanto superior,
de achar que se, mesmo pequenos, mesmo na educação infantil, que se pode humilhar, que se é mais bonita, porque os modelos que estão postos ali estão sempre valorizando determinado tipo de cultura. Até pouquíssimo tempo atrás, né? Se a gente imaginar que é do início dos anos 2000, quantas heroínas pretas existiam aí nos desenhos animados? Quantas personagens, quantos bonecos, quantos presentes de aniversário valorizam a diversidade étnica? Então, quando a gente vai pensando nesses detalhes, a gente vai percebendo que essa prática, tanto familiar quanto escolar, elas perpetuam um modelo cruel que é reproduzido dentro da escola. E aí, uma outra coisa, né? A família branca, ela ignora a questão racial. E a escola fica muito cheia de dedo para conversar com essa família quando acontece algum episódio racista. Por outro lado, as famílias negras, elas reconhecem essas relações e elas gostariam sim que aumentasse o diálogo entre as escolas e as famílias para abordarem esse tema de forma mais profunda. E aqui no quarto capítulo é discutida a questão do silêncio e a submissão nesse processo de socialização. Então, quando fala assim que o silêncio permeia a socialização da criança negra, que é aquela que não vai ser escolhida para brincar, é aquela que a autora está sugerindo que não só receba, mas que considere que a identidade étnica e cultural de cada estudante, né? E o papel da escola e da família nessa construção, ela sugere que é um espaço que tem que ser, gente, de valorização, de inclusão, onde as diferenças sejam discutidas de forma construtiva e de forma respeitosa. Então, a gente que é adulto, que tem um repertório diferente, a gente tem que parar e pensar algumas coisas, para além da prova. Na prova, você não vai dizer, eu discordo porque eu tenho um namorado negro, porque minha mãe era não sei o quê, porque eu sou contra a cota. Se você responder qualquer coisa voltada à perda de direitos, você simplesmente vai errar. Você não vai passar no concurso e, nesse caso, que bom, né? Porque a gente não quer esse tipo de lógica nem de perpetuação. Mas quando a gente pensa em outro sentido de ser humano, a gente precisa saber que o nosso papel de servidor público é ser sempre garantidor de direito e dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles aparecem no ECA. A criança negra, ela é tanto público, gente, infanto-juvenil, quanto a criança não negra. Quando a gente quer passar um pano, colocar um pano quente, dizer que existe uma democracia racial ou que eu individualmente trato todas as pessoas iguais, eu deixo de pensar na construção de políticas públicas e pedagógicas que valorizem a diversidade. E a diversidade não é só ter o direito de estar, mas é ter o direito de estar e de permanecer em condições de igualdade, de valorização da minha cultura, da minha beleza, da minha forma de me pentear, de vestir, de estar. Quantas vezes a gente ouve que em colégios por aí, determinado estudante está sendo afastado ou está sendo suspenso porque deixou o cabelo crescer, porque o black está grande, porque está atrapalhando os outros. Por que é que ficam perguntando em relação coisas na sociedade, né? Se o dread fede, se a pessoa lava, se coloca trança, se não é muito mimimi discutir processo de aculturação, e de falar assim, e de apropriação sobre determinada cultura. Então, muitas vezes, a gente percebe que o que é do negro, ele virou do brasileiro, e o que é ruim virou uma coisa do negro. Então, a malandragem, quem tem cara de bandido, quem vai ser mais abordado pela polícia, quem vai estar dentro da cadeia, quem não tem direito a um julgamento justo. Então, a gente precisa pensar que esse processo muda quando a gente muda a concepção de mundo, quando a gente muda a concepção de sociedade, quando a gente, de fato, trabalha com respeito e com valores. Então, essa aula de hoje, trabalhar uma obra específica, né, que vem de uma pesquisa.
e você dizer que eu tenho uma opinião diferente da autora, você não vai para a prova. Mas se você não parar para pensar que é importante você discutir toda a legislação federal, que é importante você discutir o currículo e da importância de existir legislação que proteja e que valorize a questão étnico-racial, você vai para uma linha muito tênue de se equivocar enquanto estudante, enquanto pessoa que está fazendo uma prova, mas também enquanto ser humano, tudo bem? Então, gente, a gente vai treinar aqui algumas questões. Não se esqueçam, não deixem de ver as duas aulas que discutem a questão da educação antirracista, que deve ser uma prática de todos nós. E agora, vamos aqui voltando para a questão da prova, ver algumas questões que eu tenho certeza que vocês vão arrasar, tudo bem? Então, aqui, olha, no primeiro exercício, ele fala o seguinte: não há como negar que o preconceito e a discriminação continuem um problema que afeta em maior grau a criança negra, visto que ela sofre direta e cotidianamente maus tratos, agressões e injustiças que afetam a sua infância e comprometem todo o seu desenvolvimento. Esse é um trecho do livro que a gente acabou de discutir, tudo bem? Aqui a gente vai ter algumas opções, e aí a gente já percebe que lá embaixo nas alternativas é de verdadeiro e falso. Então, qual é a técnica que você deve abordar para você ir bem nesse tipo de questão? Você vai pegar uma que você tenha certeza enquanto vai lendo, se é verdadeira ou falsa, e elimina as outras alternativas que não estão de acordo com essa que você tem certeza, né? Então, aqui, ó. A esse respeito, analise as alternativas e assinale V ou F. Primeira, reservar alguns dias específicos previstos anualmente no calendário escolar para trabalhar o tema do racismo, do preconceito e da discriminação racial. Gente, a gente vai discutir somente a questão racial, somente a questão do racismo e somente a questão da discriminação lá em novembro? Lá na semana do dia 20? Não. Esse é o nosso papel durante o ano inteiro. A gente precisa discutir e quebrar esse tipo de paradigma durante toda a nossa prática. Então, essa aqui eu tenho certeza que não está correta. Aproveitando para dizer que, por mais que você tenha boa intenção, colar bombril em papel não é trabalhar a questão de discriminação e racismo. Colocar rolo de papel higiênico em porta de sala de aula não é discutir com profundidade a questão da discriminação. Então, pensem bem, porque às vezes, por melhor que seja a sua intenção, se ela não tem fundamentação e se ela não tem preparo, você pode simplesmente estar perpetuando práticas discriminatórias dentro da escola. Aqui a próxima opção, então eu já sei, ó, que a primeira é falsa, certo? Se eu sei que a primeira é falsa, eu posso eliminar a alternativa B, a alternativa C e a alternativa D. Sobrou para mim a A e a letra E, certo? Então eu continuo aqui, ó. Ofertar às crianças representações gráficas, literárias, científicas, artísticas que contemplem a diversidade cultural, étnica e racial. Ela tá certa? Sim, tá certa. Quando eu olho na letra A, ela tá com V. Quando eu olho na letra E, também está com V. Então, essa não me ajudou a eliminar mais uma. Preciso continuar lendo as opções. A terceira diz assim: ficar atento ao racismo implícito entre as crianças, contido no tom de voz, no toque, no olhar, na brincadeira, nas brigas e nos xingamentos. Está correto esse tipo de postura para o adulto educador, para o professor? Sim. Então, a alternativa correta é letra A. Tudo bem? Gente, alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa questão? Acho que não, né? É importante, então, a gente ficar atento, a gente repensar a nossa prática e perceber e sempre intervir em toda a possibilidade que a gente tiver percebendo algum tipo de prática de reprodução nessa linha de discriminação. Próxima pergunta.
A educação étnico-racial visa reconhecer a diversidade étnica no Brasil e fomentar a criação de uma sociedade mais equitativa e acolhedora. Para garantir esse objetivo, a educação étnico-racial pode abranger. Aí a gente tem que pensar aqui o seguinte, né? De novo, lá, quando a gente discute a questão da equidade, que está presente na Constituição, mas também está presente na BNCC, que a gente discutiu, está presente na LDB e está presente aqui na nossa obra. Quando a gente vai pensando nas opções, fala assim: olha, abordar a história do Brasil sob a ótica da população europeia, isso a gente já passou. A gente já discutiu a história dos heróis descobridores, da beleza, do glamour que é ser colonizado pelo povo europeu e ter todos os seus recursos naturais forjados e ter um processo de escravização com outra população na nossa. Isso aqui a gente já conhece. Então, não. Na B, promover e destacar culturas europeias e colonialistas. Não, gente, síndrome de vira-lata, ó, tá demodé. Não é essa a resposta. Letra C. Reconhecer e valorizar as identidades existentes no ambiente externo à escola. Essa aqui, ela é uma alternativa distratora, porque assim, se você está meio desligado, está ali na correria, você pode dizer, ah, não, ó, reconhecer e valorizar a identidade, isso é bom. Só que aqui o que ela está falando do ambiente externo da escola. E a escola, quando a gente está discutindo como espaço de socialização secundária mais ampla do que a familiar, a gente está discutindo o que tem dentro da escola, o que tem nas nossas turmas, o que há de diversidade, que é também representação do que tem fora. Então, essa alternativa não está correta, nos resta capacitar os educadores para identificar e lidar com questões de discriminação, tá certo? Então, alternativa correta, letra D. E aqui, gente, a gente tem aqui um outro tipo de questão que tem aquele formato 1, 2, 3, 3 apenas, todas corretas, todas incorretas, que quando a gente está cansada, a gente fica assim, poxa, essa vai demorar um pouquinho mais de tempo. Lembrando que a prova de vocês tem um tempo total de 3 horas para fazer redação mais as questões, então é um tipo de questão que você vai ficando ali, ó, atento para não perder muito tempo. Então, a gente vai fazer o quê? A exemplo da verdadeiro e falso, a gente tem certeza de alguma das alternativas e depois a gente vai lá e elimina as outras que não contemplem. A pergunta é: a promoção da igualdade racial na educação infantil é fundamental para criar um ambiente inclusivo e respeitoso para todas as crianças. São práticas promotoras da igualdade racial na educação infantil. Então, de novo, eu quero saber quais são as práticas promotoras da igualdade racial na educação infantil. Então, focar exclusivamente em uma única cultura ou grupo étnico, minimizando a diversidade étnico-racial presente na sala de aula? Não, gente, é exatamente o oposto que a gente conversou até agora. A gente não quer enaltecer, a gente quer trabalhar a diversidade, a multiplicidade, o respeito. Então, eu tenho certeza que está errada. Quando eu olho minhas alternativas, C, D e E, eu elimino, porque eu já sei que elas estão incorretas. Sobra para mim a alternativa A e a alternativa B. Então, eu vou seguir. Eu também olho, ó, o que eu percebo que a A e a B têm em comum? A 3. Então, a 3 eu tenho que ter certeza que ela está certa, porque ela está nas duas que me sobraram. Vamos ler primeiro a 3? Abordar situações nas quais as crianças possam compreender que diferenças de cor, cabelo e tipo de nariz não significam inferioridade. Concordo. Então, eu já sei que 2 e 3 estão corretas. Desculpa, 2 não, que a 2 a gente não leu. Eu sei que a 3 e 3 está correta. Então, agora a dúvida é se a 2 ou a 4. Vamos ler a 2? Ignorar comentários, piadas ou comportamentos preconceituosos por parte das crianças sem abordar ou corrigir esses comportamentos. Gente,
A minha prática antirracista é ignorar o que está acontecendo? Não. Então eu já sei que a 2 está errada. Sobra para mim a letra B, que traz 3 e 4. Vou ler o 4 só para garantir, só para me dar uma ideia para eu fazer a dissertativa, mas já sei que ela vai estar certa. A 4 é incluir materiais, livros, brinquedos e recursos visuais que representem a diversidade étnico-racial em sala de aula. Então, sem medo de errar, sem medo de ser feliz, alternativa B. 3 e 4 apenas estão corretas. Vocês percebem, gente, que quando a gente está nesse processo de pensar como eu respondo uma prova de forma simples, de forma rápida, você perceber como é que se estruturam as questões, como tem determinado tipo de palavra, ou técnicas que me ajudem a eliminar o máximo, fazem você perder o medo de fazer a prova, de se perder no tempo. Você vai fazer rápido e ainda aproveite. Mais uma dica aqui para vocês, hein? Cada tipo de questão, ela traz uma temática. Então, vocês vão grifando durante a feitura da prova, vocês vão grifando os temas ou ideias principais, ou uma legislação que você acha que seria importante citar. Por quê? Quando você abrir o seu caderno de questões, você vai direto para a sua dissertativa, vai olhar qual o tema. Se o tema, por exemplo, for sobre a questão da discriminação, sobre a questão étnico-racial, quando você chegar nas objetivas e tiver esse tipo de pergunta, você já grifa e fala assim, olha, essas informações aqui, de repente, essa frase que tem em uma das opções, eu posso utilizar para o meu texto. Então, se aproveitem, gente, é pouquíssimo tempo de prova, você vai pegando, linkando uma coisa com a outra, você casa com a legislação, você casa com os autores e você casa com o tema da sua dissertativa. Não tenha dúvida, você vai arrasar. Daqui a pouco, dia 23, vai ser um dia que vai ser um marco na sua vida. Chega de ficar nessa loucura de só como contratado, só como categoria O, F, S, V, essa sopa de letrinhas da rede estadual, ou nessa insegurança que é o processo de contratação, é por tempo determinado, aqui dá, aqui não dá. A gente está aqui do Movimento Caravana da Educação porque a gente acredita na educação pública, laica, de qualidade, que a gente quer ter você como nosso companheiro de rede, como companheiro de luta, por uma educação mais justa e igualitária para todos os nossos, tá bom? Então, gente, aproveitem para estudar bastante. Lá no grupo a gente vai fazer mais simulados, vamos conversar mais um pouco. Espero vocês na próxima aula. Se você gostou, não deixe de compartilhar, de deixar um like, de deixar um comentário aqui, porque isso ajuda mais pessoas a conhecerem o trabalho do Movimento Caravana da Educação e do aulão do professor Toninho Vespoli, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.